Olá, tudo bem? Vamos a mais uma atualização da apostila, né? Agora atualizamos a segunda vinda de Cristo. A segunda vinda de Cristo já aconteceu. E, claro, já vou deixar aqui o recado para você que já adquiriu essa apostila. Ela já está atualizada. Claro que a sua está desatualizada. Então, me chame no WhatsApp. Estarei te enviando imediatamente essa nova apostila. Só para você ter uma ideia, a apostila antiga tinha 10 páginas. Para você ter uma ideia, 10 páginas. E ela era no formato A4, no formato de folha de sulfite. Essa daqui não. Essa daqui tem 130 páginas, 130 páginas, com diversos capítulos e em formato A5, ou seja, é meia folha de sulfite. No celular é uma maravilha para você ler. Sabe, encaixa direitinho, você não precisa dar zoom, não precisa nada. Às vezes você precisa só de um bichinho desse aqui, né? Mas se você já usa, então tá tranquilo. E se você está precisando, quem tem que arrumar, tá bom? Essa segunda vinda aqui é para você esfregar, claro, de uma forma carinhosa na cara de um pregador que fica mentindo, dizendo que Jesus ainda vai voltar. Isso aqui é para você mostrar para os seus parentes, para os seus entes queridos, que estão aí ainda aguardando a volta daquele que já habita no espírito dela, mostrar que Cristo já voltou. Ele não pode voltar mais porque ele já habita em nós. Ele habita em nosso espírito. Às vezes as pessoas confundem e falam, mas não pode. Como que um ladrão, um traficante, uma prostituta, um homossexual, uma lésbica. E o mentiroso que fala que dízimo é dinheiro? E o mentiroso que fala que o que purifica uma pessoa é a água de uma piscina cheia de coliformes fecais? Então, os mentirosos também. Gente, não misture lé com cré. O que que atribui funções ao nosso corpo, chama-se alma, fôlego de vida, chama-se cérebro. A nossa alma, o nosso entendimento carnal está aqui, na nossa alma, no nosso cérebro. O nosso espírito, ele é filho de Deus, ele é santo, puro, e ele é Deus, porque ele é filho de Deus. Você consegue entender? O nosso espírito é que nos disciplina. O nosso espírito, ele é oposto aos nossos desejos, aos desejos da nossa alma. Não confunda. Então, quando uma pessoa pratica uma transgressão, fuma, bebe, usa produtos ilícitos, se prostitui, homossexual, lésbica, mentiroso, invejoso, tudo isso são frutos da nossa alma, são frutos da nossa natureza humana. O nosso espírito, ele é santo, puro e imaculado. Ele não tem nele só a verdade, justiça, amor, misericórdia, compaixão e adjetivos assim, infinitos, de bondade. Tá bom? Então, é isso que você tem que diferenciar. Todos nós somos transgressores, todos nós praticamos obras que a nossa alma, o nosso cérebro deseja, mas o nosso espírito, ele é santo, puro e imaculado. O nosso espírito é o glorificado, o nosso espírito é ele que está no reino de Deus, é ele que está no reino espiritual e é ele que continuará no reino espiritual assim que o nosso corpo, a nossa alma voltar ao pó. Tá bom? Então, deixa eu mostrar aqui a apostila. Claro que eu não vou mostrar toda ela, porque senão vou ter que fazer uma live. Olha que capa linda. Já aviso aqui, todas as apostilas que vocês já adquiriram, que não tem capa, não imprima, não faça nada, porque eu estou atualizando aos poucos. Hoje atualizei 2. Só para você ter uma ideia, vou repetir. Essa apostila, a segunda vinda de Cristo, ela tinha 10 páginas. Foi a terceira que eu fiz. Essa não, essa daqui tem 130 páginas. Que absurdo, que loucura. Quantos por cento aumentou? Tá? Então, que nem essa daqui, tudo bem. Você vai lá, encaderna ela, gasta seus 50... deixa eu falar uma coisinha para você. Não chegou ainda. Vou dar um toque para você. Aqui. E não estou fazendo propaganda também, porque não é legal. Mas eu vou mostrar o meu pedido Sabe o que eu posso falar? Naquele comércio Laranjinha, que tem aquele morenão que fez as branquelas lá, que faz o comercial, o Latrel, né? Olha aqui, eu fiz um pedido de uma encadernação, impressão de apostila até 150 páginas.
Impressão. Será que é só impressão isso? Ou encadernação também junto? Agora me pegou, hein? Mas tudo bem. Tudo bem, porque encadernação aqui pertinho de casa cobra R$ 9,90, R$10. Então, só para ter uma ideia, ó, aqui, ó, tá mostrando encadernado, ó. Tá, aqui, ó, tá mostrando encadernado. Deixa eu chegar aí perto. Ó. Tá mostrando encadernado. Então, se for verdade, R$ 27,00. R$ 27,74. Até 150 páginas. Adivinha se então eu não vou mandar encadernar todas as minhas apostilas? Claro que eu vou, se eu vou esperar vir, eu acho que chega, está marcando aqui entre o dia 5 e o dia 8. Chegando, vou encadernar todos. Por quê? Aqui perto de casa, uma gráfica de um colega meu, ele me cobrou R$ 57,00 em uma. Né? Mas ele nem me deu mais resposta. Eu acho que não deve virar para ele. Mas eu achei aqui na que começa com S, SH, sabe? É que a gente não pode falar, porque às vezes até o vídeo fica flopado por causa disso. Então tá aqui, ó, R$ 27,74. Aí teve um descontinho, pedido total, R$ 25,52. É porque eu compro bastante coisinha por esse sistema de venda aqui. Aí o meu perfil é diamante, então eu tenho desconto, tá? Eu não pago frete. Então ficou R$ 25,00. 150. Eu mandei encadernar. Qual que eu falei com o vendedor aqui? Deixa eu ver aqui, nem lembro qual que foi, mas eu acho que a apostila de 127 páginas, acho que foi. Então, chegando semana que vem, eu vou ver. Aí, se for, eu já vou mandar encadernar mais umas 5 de uma vez. Já mando lá os PDF, ele já encaderna para mim. Mas se for, é maravilhoso, hein? Já pensou? Uma dessa daqui? Dá para me repassar pelo menos aí uns R$10 a mais? R$135. Pessoa que baratinha, né? Aí a pessoa que quiser ela desse jeito, paga só o correio, a postagem, tá tudo certo. Ganha-se a empresa, eu ganho R$10 para fazer tudo isso, e você paga o custo disso e mais o custinho da postagem. Ou então, claro, você vai fazer o que eu estou fazendo aqui. Só você entrar, depois no WhatsApp você me chama, você fala, qual que é esse que está R$25? Eu vou passar o nome, tá? Eu não posso falar aqui. Mas o meu ficou, aqui tem até 150 páginas, ficou R$ 27,74, com descontinho ficou R$ 25,52. Não sei, porque a propaganda deles fala que é impressão de apostila. Mas eu acho que eu fiz justamente por impressão de apostila total, 75, 170 impressas de frente e verso. Ah, tá, aqui, aí sim, ó. Impressão de apostila total, 150 páginas, ou seja, 75 folhas, porque é frente e verso, com encadernação inclusa, impressão personalizada de qualidade gráfica digital no tamanho de A4 ou A5. No caso meu, eu pedi A5. Então vai ficar 75 folhas. Tá bom? Então é encadernado. Olha que estouro, hein? Estouro no norte mesmo aqui. Bom? Então vamos lá. Já aproveita aí, curte, comenta, compartilha esse vídeo aqui. A segunda vinda de Cristo, vamos dar uma olhada como que ficou aqui o esquema. O título está aqui. A escatologia consumada e o cumprimento de todas as profecias em 70 DC. Esta obra revela com clareza histórica e fundamento nas Escrituras que todas as profecias sobre a vinda de Cristo se cumpriram plenamente no primeiro século. A destruição de Jerusalém em 70 DC marcou o fim da antiga aliança, o juízo divino sobre o sistema religioso e a manifestação definitiva do reino espiritual. Por meio de uma leitura racional, cronológica e inspirada, este estudo conduz o leitor à compreensão de que o dia do Senhor não é um evento futuro, mas a revelação consumada de Cristo em glória e juízo. Um marco que transformou para sempre a relação entre Deus e a humanidade. Aí nós temos aqui os créditos. Nós vamos para a segunda vinda de Cristo. Já aconteceu, tem aqui uma outra descrição mais longa. Temos aqui uma epígrafe e uma dedicatória, tudo junto. A todos os que buscam compreender a verdade sem os filtros da tradição, aos que foram libertos da espera e descobriram que a presença divina já habita em nós,
Aos que perceberam que o juízo não é o fim, mas o início da eternidade, porque esses dias são de vingança para que se cumpram todas as coisas que estão escritas, Lucas 21, 22. Essas palavras proferidas por Jesus, por Cristo, encerram a maior de todas as revelações. O plano de Deus chegou ao seu pleno cumprimento no juízo de Jerusalém. O que os profetas anunciaram e o que o Filho revelou foi consumado diante daquela geração. Quando o tempo da lei se encerrou e o reino espiritual foi manifestado em plenitude, a graça anunciada por Paulo, o tempo da reconciliação e misericórdia, foi a ponte que uniu o antigo mundo da lei à realidade do reino eterno. Ei, pregador da graça, isso aqui é para você, tá? Isso aqui é só uma observaçãozinha para vocês que ainda se reúnem como igreja. Para vocês que estão vivendo a graça pregada por Paulo. A graça anunciada por Paulo, o tempo da reconciliação e misericórdia, foi a ponte que uniu o antigo mundo da lei à realidade do reino eterno. Inclusive, nos dias de Paulo, o templo, o símbolo maior da lei, estava de pé lá em Jerusalém. Tá bom? Mas, quando veio o juízo em 70 DC, a missão da graça cessou. O favor imerecido cessou. Por quê? Deus passou a habitar no espírito das pessoas. E o homem passou a viver sob a presença direta de Deus, o evangelho eterno. Não mais mediado por apóstolos, templos ou sacrifícios, mas pela consciência desperta. O tabernáculo de Deus está com os homens e ele habitará com eles. Apocalipse 21, 3. É o evangelho eterno isso daqui, né? O Espírito, deixa eu só abrir um parênteses aqui. Você está vendo porque Cristo nos deu o entendimento e nos dá cada dia mais que o caminho são escritos? É o preto no branco? É a tinta no papel? Por quê? O evangelho eterno, ele não é algo como as leis de Moisés escritas. O evangelho eterno não é como a graça que Paulo pregou. O evangelho eterno é espiritual. E o espiritual é difícil de ser entendido. O espiritual, ele tem que sair do nosso entendimento concatenado com Cristo, com o Espírito, e ser passado, assim como João passou o livro do Apocalipse. João, no dia do Senhor, quando começou o Apocalipse 1:10, João foi tomado, foi arrebatado. João passou a ter inspiração ou inspirações em sua mente, em seu intelecto, para escrever as coisas espirituais. Então, o que nós estamos fazendo com essas apostilas, por isso que o nome chama apostilando a Bíblia, nada mais é do que o entendimento espiritual passando para o papel. Porque é a pergunta que todos fazem. Ora, o Evangelho Eterno não é falado por Jesus, o Evangelho Eterno não é falado por Paulo. Todos eles falaram do Evangelho Eterno, só que eles falaram em outras palavras que você não entendeu. Quando ele falou que o reino de Deus estava próximo, ele estava falando que o Evangelho, que as boas notícias, iria se tornar eterna. Só isso. Paulo também falou, Pedro falou, João falou, Tiago falou. Eles disseram. Apolo escreveu isso em Hebreus 10, 25, porque o dia se aproxima. O dia era o dia do Senhor, o dia do juízo. Você entendeu? Então agora o que nós estamos passando aqui é a inspiração espiritual passando para o papel, para você ficar sabidinho. O tempo da ignorância ficou para trás. O Espírito não está mais entre os homens, mas dentro deles. A revelação consumada não aponta para o futuro, mas para o agora eterno. O reino que não vem com a aparência exterior, porque o reino de Deus está dentro de cada ser humano. O reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão, ei-lo aqui ou ali, porque o reino de Deus está dentro de vós. Lucas 17, 20 e 21. Este livro é dedicado àqueles, ou para aqueles que se libertaram do medo e da espera, que compreenderam que o verdadeiro dia do Senhor não é uma ameaça, mas uma revelação. Aqueles que deixaram o sistema e encontraram a presença,
Aqueles que entenderam que a destruição de Jerusalém não foi apenas o fim de uma cidade, mas o encerramento da antiga aliança e o nascimento da comunhão plena. A comunidade cristã, nascida da consumação, é o templo vivo de Deus. Não há mais véus, sacerdotes ou separações. O Eterno habita em espírito, em mente e em verdade. Que este estudo alcance as mentes livres e os corações sinceros. Que cada leitor veja, entre as linhas desse texto, o mesmo que João viu em visão. Cristo vindo em juízo, encerrando o velho mundo e inaugurando o eterno. Está feito, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Apocalipse 21, 6. Contra a capa interna. Durante séculos, a tradição religiosa alimentou a expectativa de um entorno físico de Cristo em um futuro distante. Porém, uma leitura cuidadosa das Escrituras e da história revela algo que poucos ousaram admitir. A segunda vinda de Cristo já aconteceu. A destruição de Jerusalém no ano 70 DC não foi apenas um fato político ou militar, mas o ponto final do plano profético, iniciado pelos profetas e confirmado pelo próprio Cristo. Foi o dia do Senhor, o juízo de Deus sobre o antigo sistema sacerdotal e a completa transição da antiga para a nova aliança. Porque esses são dias de vingança, para que se cumpram todas as coisas que estão escritas. Lucas 21, 22. Essas palavras não anunciam o fim do mundo, mas o fim de uma era, o encerramento da aliança baseada na lei e na inauguração do reino espiritual. Cristo veio em juízo, não para destruir a humanidade, mas para purificar e estabelecer o reino eterno em espírito e verdade. O que Paulo chamou de tempo da graça teve seu propósito até aquele juízo. A graça foi o período da reconciliação entre Deus e o homem, uma fase de transição entre o antigo e o novo pacto. Mas, após 70 DC, a humanidade passou a viver sob o evangelho eterno, a presença direta de Deus nos homens, sem mediadores, sem templos, sem sacrifícios. Eis que o tabernáculo de Deus está com os homens e ele habitará com eles. Apocalipse 21, 3. Desde então, a comunidade cristã não é uma instituição visível, mas uma comunidade espiritual. Então vejam, temos aqui vários. Vamos ver o sumário aqui. Sumário, introdução, o fim que já veio. Apresenta a proposta central da obra, demonstrar de forma clara e racional que todas as profecias sobre a vinda de Cristo se cumpriram integralmente no primeiro século, culminando na destruição de Jerusalém de 70 DC. 2. O contexto profético e o anúncio do dia do Senhor explica como os profetas e Cristo anunciaram o juízo sobre Jerusalém e o encerramento da antiga aliança, preparando o caminho para o reino espiritual. 3. As palavras de Cristo e o cumprimento geracional. Analisa detalhadamente as declarações de Jesus. Esta geração não passará. Vereis o Filho do Homem vindo sobre as nuvens, e outras, mostrando que tudo ocorreu dentro do tempo histórico dos apóstolos. 4. A missão dos discípulos e o juízo sobre Israel. Explora o envio dos discípulos às cidades de Israel e demonstra que a perseguição e o anúncio do evangelho antecederam o juízo do ano 70 DC, quando o Filho do Homem veio em glória e juízo. A destruição de Jerusalém e o cumprimento histórico. Apresenta, com base nas Escrituras e nos registros de Flávio Joséfo, o relato histórico do cerco romano, a queda do templo e o fim do sistema sacerdotal. Tudo aqui, tá? Tá aqui, bastante comentários, bastante conteúdo. Então, este é o vídeo que eu fiz agora, que eu estou terminando, que é a respeito da nossa querida apostila A Segunda Vinda de Cristo. Já aconteceu. Tá bom? Você que quiser adquirir esta apostila, está em nosso blog. Aqui na descrição tem o link, tem o endereço de onde elas estão. E se você já tem essa apostila, claro que eu sei aqui quem já tem e quem não tem,
É só você falar, eu quero atualizar a minha, eu atualizo para você, tá bom? E agora sim, se você quiser mandar encadernar, fazer um livreto, uma apostila já bonitinha, dá para fazer agora, porque agora ela está completa, tá bom? Essa foi a nossa terceira apostila, nós já estamos na 22ª. Então quer dizer, essa que foi a primeira. Já atualizei a 1, a 2, essa é a terceira, tá ok? Então, ó, curte, comenta, compartilha. Se você não é inscrito, se inscreva nesse canal, ative o sininho. Se quiser colaborar um pouquinho mais com o nosso trabalho, torne-se membro, tá aí, ó. Tornar membro, seja membro do canal, tá ok? Um abraço, um aperto de mão, um beijo no seu coração, até mais, se assim o Pai do nosso Espírito permitir. Tchau, tchau.